Pronto, agora que está gravando, bom dia a todos. Agora fica seríssimo. A gente estava debatendo aqui questões seríssimas sobre quedas de Paris, né? Que é nosso assunto, né, Ana Júlia? E a gente já identificou quem foram os responsáveis pela queda que a gente estava discutindo, né? Ou a falta de fazer algo para ter melhorado, né? Para ter solucionado aquele problema. Enfim, olha só, que eu queria que vocês, o que eu queria que vocês sacassem. O nosso assunto que a gente está finalizando, galera, são os episódios da Revolução Francesa, ok? E esse episódio, de novo, ele é extremamente marcante porque ele vai derrubar um governo absolutista, né? Ou seja, um país que era governado por um rei que controlava tudo, que fazia tudo o que queria, que dava todas as ordens, que tinha um monte de privilégio, que tinha um monte de benefício. É, e essa situação ela era considerada, a França era considerado o maior país absolutista de todos. Diante desse problema, né? Que problema? Diante das injustiças, das pessoas não serem tratadas de forma igual, das pessoas terem leis diferentes, das pessoas pagarem impostos diferentes, o povo ele se mobiliza, certo? A população, né, o que a gente vai chamar aí de terceiro estado, preste atenção nisso, hein? Preste atenção nisso. Existem 3 grandes estados na França. Estado, galera, não é local, ok? Não é estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, não. Estado são grupos de pessoas, certo? Os 3 grandes estados. Um estado é para o alto clero, o segundo estado, anota isso daí que isso é legal. Primeiro estado, alto clero, segundo estado, nobreza e terceiro estado, o povo. O primeiro e o segundo tinham todos os privilégios. O primeiro e o segundo estado tem toda a justiça, tem todo o dinheiro, tem financiamento do rei, tem, nossa, não pagavam impostos, e isso leva a um grande problema, porque a França está em crise, a França precisa pagar essa crise, né? Precisa que alguém banque essa mudança, e quem é considerado responsável para bancar todas as despesas, né? Toda vez que tem algum prejuízo, quem pagava isso tudo era o povo. E chega uma hora que o povo acha esse modelo injusto. E isso é a Revolução Francesa, essa é a queda da Bastilha. Porque a Bastilha ela é uma prisão que o rei mandava todas as pessoas para lá quando as pessoas se negavam a cumprir as ordens, certo? Prestem atenção nesse detalhe. Olha isso. A Bastilha não é uma prisão normal, ela é um castelo, ok? E é mandado para dentro desse castelo, é um castelo-prisão, né? Na verdade. É mandado para dentro desse castelo os prisioneiros políticos. E o que é um prisioneiro político? Não é o prisioneiro normal que cometeu um crime de roubo, de assassinato, de briga, de destruição de patrimônio, ou seja, não é um crime normal. Todas as vezes que alguém descumpre uma ordem do rei, né, ou seja, o rei ele é absolutista, o rei ele dá uma ordem, o rei ele faz uma regra. Se você se negar, se você for contra, se você protestar, o local que as pessoas são enviadas é a Bastilha. Então a Bastilha ela é o grande símbolo desse rei, sacou? Ela é o grande local onde as pessoas morrem de medo. Por quê? Porque se você não estiver respeitando o rei, se você contrariar esse rei, você era preso lá. E essa Bastilha cai. Né? Cai, ela é destruída, ela é atacada, os prisioneiros são soltos, roubam as armas que tem dentro dessa Bastilha, roubam a pólvora que tem dentro dessa Bastilha, destroem ela, e essa destruição, ela é o grande símbolo da união do terceiro estado. Esse povo, ele se junta para derrubar esse rei, começando pela Bastilha, porque depois que acaba a Bastilha, depois que destrói a Bastilha, um grande símbolo de toda essa força
né, um grande símbolo dessa, desse poder absolutista do rei, vai ser abalado, ok? E aí começam os outros problemas da França. Por quê? Porque a partir do momento que a Bastilha cai, o rei é atacado em Versalhes, dentro do palácio dele. Ele fica preso lá dentro, certo? É quase uma quarentena, ou seja, o palácio vai ser todo cercado, ele não pode sair, ele não pode dar ordem, ele não manda mais. Ele não vai ser morto por enquanto, certo? Ele está só sitiado, ele está só preso, mas ele já não dá mais ordem, sacou? A partir da queda da Bastilha, né, com a nova regra que a França fez, o rei ele é mais uma pessoa que usa a coroa, mas não tem um poder. Mantém o rei lá, as pessoas ainda deixam o rei lá e falam assim, deixa, porque para não dar confusão, tá? Já estamos destruindo coisa demais, já estamos fazendo mudança demais. Deixa o rei para não piorar as coisas, mas vamos tirar o poder dele. Aquela ideia de que ele chega, que ele manda, que ele faz qualquer regra. A partir de agora, depois da queda da Bastilha, a França ela se volta para as ideias iluministas. Lembram dos pensamentos de liberdade, justiça, todo mundo tem que todo mundo tem que pagar a mesma quantidade de imposto, todo mundo tem que pagar as contas, o prejuízo ele tem que ser para todo mundo e não só para um grupo. A partir desse momento, a partir da queda da Bastilha, com esse terceiro Estado unido, essas mudanças começam a acontecer. E aí o problema. Por quê? Prestem atenção nisso, velho. Porque quando a gente fala em terceiro Estado, olha só, quando a gente está falando em povo, a gente está falando de muita gente, certo? A gente está falando de praticamente todo o povo francês. Porque quem é que são os estados? Clero, nobreza e povo. Se a gente pegar a porcentagem total da população, 1% da França representava o clero, 1% da França representa a nobreza e 98% representa o povo. Ou seja, é todo mundo, praticamente todo mundo é povo, sacou? Aí que tá a minha pergunta para vocês, velho. Dentro dessa condição, se a gente falar o seguinte, que o povo todo da França, vocês acham que eles querem a mesma coisa? Todo mundo desse povo é igual, pensa da mesma forma, tem os mesmos interesses? Não, né? É igual a gente perguntar o seguinte, o povo brasileiro hoje, 2020, o povo brasileiro hoje está cansado das coisas igual elas são, certo? Ninguém aguenta mais, correto? Aí a minha pergunta é, todo mundo do Brasil quer a mesma coisa? Não, certo? Mas todo mundo, ninguém quer o que quer, ninguém quer o do jeito que tá. Concorda? A gente quer que as coisas mudem, a gente quer que as coisas melhorem. Ótimo. Isso aí todo mundo quer melhorar. Na hora de melhorar, né, na hora de fazer diferente, todo mundo vai fazer diferente do mesmo jeito? Não. Sabe por quê? Porque tem diferenças desse grupo. Aí olha só, o que os trabalhadores rurais, as pessoas que vivem do campo, é o mesmo interesse das pessoas que vivem, que moram em grandes cidades e são donos de indústria? É coisa diferente, não é? É interesse diferente, concordo? Então, olha só, o jeito que as pessoas da cidade desejam mudar é diferente do que as pessoas do campo desejam. O jeito que os homens querem um país é diferente de um país para as mulheres. O jeito dos trabalhadores é diferente de um país para os donos das empresas. Sacou? Olha só, por exemplo, só para vocês entenderem, porque essa é a nossa briga, essa é a nossa grande discussão, de como é que esse terceiro estado que antes estava junto, ele quebra, ele se divide em dois grupos.
os girondinos e os jacobinos. Vai ser até a minha pergunta da tarefa para vocês, a última tarefa que a gente faz nesse modelo aí de revisão, tá? Eu passo ela para vocês no próximo horário, mas se liga, só para vocês já começarem a entender. A partir de agora, as pessoas mais ricas da França, que são os girondinos, vão querer um tipo de país. Um país que seja bom para quem? Para os mais ricos, certo? Vão usar as leis, vão usar as regras, vão usar a polícia para beneficiar a vida de quem? Dos mais ricos, ok? Só que a população mais pobre da França, ela também vai lutar, ela também vai querer mudança. Para quê? Para que o país França atenda aos interesses dela, dos trabalhadores, dos operários, dos camponeses, dos prestadores de serviço. E essa divisão vai levar a uma briga. Por quê? Porque o interesse dos mais ricos é diferente do interesse dos mais pobres. E esses grupos eles vão entrar em guerra civil, ou seja, um contra o outro, para saber quem é que manda na França. E é justamente essa divisão desses dois grupos que vai enfraquecer a França nesse período que a gente está vendo agora. Por quê? Porque cada um deles tem um projeto diferente. E a ideia são dois grupos tão radicais que eles não conseguem ver que o outro lado também tem uma série de benefícios, sacou? Um lado só pensa de forma egoísta, só pensa em si, que ele não entende que o outro lado também tem vantagem, certo? Isso é muito parecido com o que a gente tem vivido hoje no Brasil. Os dois grupos, né, a gente tem aí o que a gente chama de direita e esquerda, esses dois grupos são tão radicais que eles não conseguem ver o outro lado. Aí todo mundo quer tudo para si. E quando a gente quer tudo para a gente, a chance daquilo desandar, a chance de dar errado, é sempre muito maior, certo? Esse é o grande problema da França. A briga que vai existir entre esses dois grupos. E esses dois grupos achando que o seu pensamento é o pensamento correto. Beleza? A gente já volta nesse assunto, tá? Se não me engano, é o terceiro horário, não é? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu passo um videozinho para vocês, eu acho que vocês vão curtir. Justo? Tranquilo? Aí eu passo a tarefa, tudo mais, e a gente continua, tá bom?